Então, ontem a gente tinha começado a estabelecer as principais linhas, né, de como trabalhar a formulação chamada de primeira ordem, né, da gravitação. Porque aí, com a formulação de primeira ordem, a gente trabalha não só com o setor métrico, mas também com o setor de torção. Então, na formulação de primeira ordem, só para relembrar rapidamente, nós tínhamos duas simetrias. Então, as duas simetrias que estão em jogo são a simetria de Lorentz local. Então, nós temos uma simetria de Lorentz nos espaços tangentes da variedade e temos os difeomorfismos, as transformações gerais de coordenadas. Então, tá. E aí, associado a esse grupo aqui, o nosso campo de gauge é a conexão do spin, e associado às transformações gerais de coordenadas, o nosso campo de gauge é a Filbert. E aí, trabalhando aqui, nós tirávamos o field strength, que é então o tensor de curvatura, então a curvatura está aqui. E aí agora vamos ver hoje que esse campo de gauge aqui também tem um field strength associado a ele. O field strength associado a esse cara aqui vai ser a torção. Então vamos ver já já. Ela vai aparecer como o field strength. Tem um G ali. Oi? Os dois últimos termos do R. Não vou botar não, vou botar a constante de acoplamento não. Depois se quiser pode botar o G, mas não é importante não. Não, porque eu não estou ainda, digamos assim, dizendo que realmente a gente tem uma teoria de gravitação. A gente tem uma teoria do grupo de Lorentz local. Se quiser, pode colocar a constante de acoplamento aqui. Então, a porção é a field strength, né, da Filbert, associado. Field strength, vamos colocar aqui associado. A Filbert. Vamos ver já isso aqui. Então, a coisa fica realmente em paralelo. Nós temos todo o procedimento de gauge desse lado e vamos ver o procedimento de gauge desse lado, o que está acontecendo. Então, era o que nós estávamos fazendo ontem. Ontem nós estávamos fazendo o seguinte: nós tínhamos visto o comutador de duas derivadas covariantes com a conexão de spin que nos levava à curvatura, e aí a gente resolveu fazer essa investigação aqui. Da mesma forma que ontem nós tínhamos visto, né, quando nós definimos a versão no espaço tangente daquilo que é o operador de diferenciação de derivada em relação às coordenadas generalizadas, a gente ganhava que o termo tinha essa estrutura, ABC, BC, mostrando, né, que esses objetos aqui, as derivadas em relação às coordenadas curvilíneas, né, as coordenadas reais da variedade, elas comutam, mas a gente, ao fazer a projeção pelo Filbert, pelo inverso da Filbert, esses operadores aqui, que são a projeção desses operadores no espaço plano, esses operadores aqui deixam de comutar. E aí essas derivadas são não comutativas e é o que a gente chama lá de coeficientes de não ortonomicidade. Outra coisa importante da gente lembrar aqui também é o seguinte: no espaço plano, a métrica, quer dizer, a métrica é constante, né, ao longo do espaço de Minkowski. Então, nós temos essa relação aqui, dmi do eta AB igual a zero, certo? A métrica plana, qualquer seção da variedade, a métrica plana é constante. A métrica plana depende de x. Claro que agora a outra métrica, né, o GLI, né, que nós tínhamos visto, a métrica realmente nas coordenadas curvilíneas, que nós tínhamos estudado através da Filbert, né,
é o quadrado da Filbin. Essa métrica aqui é não constante. Então é claro que demi no GNK, mas é uma métrica, em geral, não é constante. Agora, vamos primeiro. Então, nós estávamos vendo ontem o seguinte: nós estamos agora nos direcionando para esse tópico aqui, que é ver que a torção da variedade, então, por isso que a gente estava falando ontem, na formulação de Einstein, a torção ela fica muito, assim, ela é muito desqualificada, no sentido de que a gente atribui todo o aspecto gravitacional à métrica. A gente esquece que o espaço-tempo, ou que a própria, né, gravitação, ela pode ter graus de liberdade adicionais que não só a métrica, né, que é o caso da torção. Então a torção fica muito obscurecida na formulação métrica de Einstein. Então o que a gente está fazendo aqui agora é mostrar que realmente a torção ela é tão legítima quanto a curvatura. Só que a torção para nós aqui, a gente está olhando, ela vai aparecer, vamos ver, ela também tem o status de um field strength. Vamos ver que ela vai estar associada com as translações, com a Filbin. A Filbin, o que é a Filbin? São as transformações gerais de coordenadas. Então, os dois grupos de gauge têm todo o aparato, né, da formulação de Young-Mills. Tem o campo de gauge básico, né, a simetria, SO13, o campo de gauge básico, a conexão de spin, e depois a curvatura. A mesma coisa vai acontecer com as transformações gerais de coordenadas. A simetria é o diffeomorfismo, o campo de gauge é a Filbin e ela deve ter também o field strength. Vamos ver o que é isso. Só que a gente não está vendo ainda a derivada covariante associada às transformações gerais de coordenadas. Nós vimos até agora, essa derivada covariante que apareceu para nós até agora, é a derivada covariante segundo o quê? Segundo Lorentz local. Essa derivada covariante que nós apresentamos dessa forma, né? Ontem eu não botei esse 2, a gente pode absorver esse 2. Ontem eu tinha escrito assim, eu tinha colocado que o ômega mi é o ômega mi AB, geradores aqui do grupo de Lorentz, o meio, eu tinha escrito isso. Então vamos manter isso aqui, que está associado. Então essa derivada covariante aqui, ela é a derivada covariante que atua em cima de objetos que estejam no espaço tangente. Os índices que estão aqui são todos índices de Lorentz. Pode ter um índice A, pode ter um índice espinorial alfa, pode ter um índice B, não importa. Essa derivada covariante é a derivada covariante do Lorentz local. Então ela vai atuar em objetos que tenham os índices, né, que tenham os flavors, vamos dizer assim, ou os números quânticos do grupo de Lorentz local. Então aqui não tem índice mini, tem índice, por exemplo, vetorial, tem um índice espinorial. Quer dizer, esse campo aqui, se a gente quiser olhar essa derivada covariante, né, essa derivada covariante atuando nesse objeto, ela vai dar a derivada usual desse campo. Então eu estou pegando um campo misto. É como se eu tivesse um campo, né, no espaço de Minkowski usual, a gente escreveria esse campo desse modo. Ele tem um índice espaço-tempo, tem um índice espinorial e tem outro índice espaço-tempo. Então é um campo que tem vetor aqui pode dar spin 2, então é um campo que teria spin 5 meios, por exemplo. Então estou pegando um campo genérico, mas só para ilustrar como é que essa derivada covariante atua. E aí agora, esse índice aqui é vetorial, então essa derivada covariante aqui, ela vai aparecer mais ômega mi A, C, Φ, C, alfa, B. Então, esse índice aqui é o índice vetorial, ele é assim que a conexão de spin atua. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando isso aqui, Isso aqui é ômega mi AB. Aí o meu campo aqui é, vou colocar esse aqui, tá aí, vou colocar aqui, F, ômega mi, então aqui eu tenho o meio do ômega mi é F, sigma é F, vou colocar assim. Agora, essa matriz está atuando em quê? Em A, C, Φ, C, alfa, beta, exatamente o padrão de Young-Mills. O gerador, ele vai acoplar o índice do campo com o índice
da representação. Então, tá aqui. Agora a gente sabe quem é esse elemento de matriz. Aqui tem um I. Aqui vai ter um I. Aí a gente sabe quem é esse elemento de matriz. Quem é sigma, gerador do grupo de Lorentz na representação vetorial. Isso aqui é menos I, delta CE, eta FA, menos delta C, menos I, eta PA, delta CE, menos delta CE, eta FA. Então a gente vai, coloca isso aqui, e menos I por I dá 1. Esse termo aqui vai dar duas vezes, esse aqui é essa conexão de spin é antissimétrica, então esse termo aqui vai produzir esse termo aqui, e esse termo, ao bater aqui, vão dar a mesma coisa, vai dar um fator 2, então vai no final do dia dar isso aqui pra gente. Então a gente sabe que a conexão de spin, ela atua em cada índice vetorial desse ponto. Depois nós temos aqui o setor espinorial. Agora, o gerador do grupo de Lorentz na representação espinorial é menos I sobre 4. Então, menos I por I dá 1, então vai ficar aqui mais 1/8 do ômega mi, vamos colocar assim, EF, comutador da matriz de gama mi, a gama A, gama B, alfa, beta, φ, A, beta, C, beta, B. Então, eu estou só mostrando como é que essa derivada covariante, que é uma derivada covariante segundo Lorentz local, atua num campo genérico que carrega índices do grupo de Lorentz local. Então, a prescrição para atuar no índice vetorial é essa, e a prescrição para atuar no índice espinorial, aqui, perdão, aqui está tudo errado aqui, embaixo é um índice livre. Isso aqui são os geradores do grupo de Lorentz, a representação esférica, que é o comutador das matrizes gama da álgebra de Clifford. E depois, esse índice aqui também é um índice vetorial, ele vai então ser trabalhado aqui por esse objeto dessa mesma forma. Então, vai ter um termo aqui, que vai ser mais ômega mi, B, C, Φ, A. Só para lembrar, então isso é como a derivada covariante do grupo de Lorentz atua. Essa derivada nós sabemos como atuar. Então, essa derivada aqui, o computador dela foi ela mesma, deu para nós a curvatura. Agora nós temos que fazer uma réplica disso que está aqui. Como esse objeto aqui tem um caráter de derivada, eu posso também usar a Hilbert para projetar, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a batata. Não, para poder gerar, vamos ver qual é a álgebra desses operadores aqui. Vamos pegar essas derivadas covariantes do grupo de Lorentz local e contrair com a Hilbert. Vamos fazer isso aqui. Nós temos aqui A, Mi, BI. Então isso aqui vai dar para nós essa classe aqui de derivada, que é a versão covariante daqueles terrões. É a mesma estrutura, só que com as derivadas covariantes de Lorentz local e não com as derivadas usuais. Vamos fazer então essa álgebra de comutadores aqui. Vamos pegar isso aqui da seguinte. Então isso aqui para nós vai ser essa que nós queremos tirar a relação de computação. dA com dp. Quero fazer isso aqui. Então, vamos fazer. Então, é um computador. Agora vamos pegar A. Essa derivada vai atuar aqui para a direita. Essa derivada vai poder atuar aqui, né? dmi FD. O primeiro está trocado, né? Oi? Os índices do primeiro estão trocados, né? Estão trocados. Em cima, aqui? Um dos dois. Aqui é DA e aqui é DB, né? Isso aqui é um DA. Ah, no outro lado. Aqui? Está errado aqui, né? Então está trocado. Obrigado. MA, DI, essa derivada, nós já sabemos que as derivadas covariantes, quando elas estão atuando no produto, elas satisfazem a regra de Leibniz, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Já aprendeu nos cursos de Arrhenius que a derivada covariante também satisfaz a regra de Leibniz por causa do produto das representações, produto tensorial das representações. Então está lá. Essa derivada vai atuar aqui e depois essa derivada vai bater aqui. Mais MA, MB,
menos. Agora, só trocar A com B. Então, menos, só trocar A com B aí, quer dizer, eu posso colocar colocando esse cara, o ni e mi são índices livres. Essa expressão aqui, no fundo, é isso aqui. Ó. Os índices livres são DA e DB. Então, essa expressão é uma expressão simétrica em AB. O índice mi e mi são índices saturados. Então, é só trocar essa expressão menos, tá trocando A com B. Então, aqui vai ser D, mi, pegou aí, está faltando dele, tá? Esquecido disso. Derivada tua em Filbay, deixa o derivo, depois a derivada passa pela Filbay, e tua outra é a mesma coisa aqui. É deri, é MA, menos, MB, MA, só trocar. Ou, quer dizer, como essa expressão aqui é antissimétrica, né, em AB, eu posso também fazer a mesma coisa isso aqui. Então, ó, tem esse termo aqui, que tem uma estrutura diferente desse. Vamos coletar esses dois termos. Esse termo aqui, eu coleto isso aqui, isso menos isso, em frente ao DMI DNI. Só que essa expressão que está no parênteses, fatorando DMI DNI, é uma expressão antissimétrica em MI. E também antissimétrica em AB, por ser antissimétrica em AB, ela é antissimétrica em MI. Então, se ela é antissimétrica em MI, vamos trocar aqui esses índices aqui. Esses índices são saturados. Bota Ni aqui e bota Mi aqui. Ni aqui, Mi aqui e Mi aqui. Eu só peguei esse segundo termo e troquei Mi com Mi. Então, olha só, esse termo aqui eu fatório, então vai me dar o comutador de Mi com DI. Então, esses dois últimos termos aqui, quando eu peguei esse último termo, troquei Mi com Mi, era tudo saturado, esse termo aqui virou isso. Deu o comutador de DI com DI, que não é zero, nós conhecemos. Isso aqui justamente é o tensor de curvatura. Isso aqui é o R mini. Estou omitindo aqui, né, o CD, sigma CD. Esse aqui é o tensor de curvatura. É o field strength de Young-Milton. Estou omitindo os índices de gerador aqui. Agora, esse termo aqui deu para nós o seguinte, vamos ver se a gente faz a mesma coisa aqui. Vamos pegar esse termo aqui, que está aqui dentro, né? Vamos trocar Mi com Ni. Esse termo aqui, ó, vamos chamar isso aqui de Mi, isso aqui de Mi, isso aqui de Mi, e isso aqui de Mi. Então, a gente faça isso, então ficou de Mi, né? Aqui tem uma coisinha. Aqui eu tenho DI do MI, vamos ver se esses índices estão todos saturados. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar dessa forma. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar como estava, acho que era melhor. Vou apagar aqui um instantinho só. Estava assim, Mi, estava assim. Então vamos fatorar esse termo aqui. Isso aqui está dando, vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui está dando para nós o seguinte, ó, é MIA, DMI, MIB, né? Está dando isso aqui. E esse aqui está dando a mesma coisa. É MIB, né? Botando esse P em evidência aqui, DMI, MIA. Né? Então, vamos manter, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos deixar esse termo aqui. Isso aqui tudo é antissimétrico em AB. Então, vamos escrever esse termo aqui da seguinte maneira. MIA, DMI, MIB, vou colocar assim, menos MIB, DMI, MIA. E aqui eu tenho um DMI, certo? Só fiz só reescrever o que tem mais assim. Agora vamos usar essa relação. O inverso dessa relação. Se eu multiplicar aqui essa relação, ANI, ANI, I, vou fazer isso, ANI, guerra. Então, isso aqui é o meu DNI. Né? Essa relação aqui está me dizendo que DNI, e aí, esse cara aqui dá um delta, eu simplesmente tenho que usar a Filbay inversa aqui, né? Tá certo. Eu estou mostrando que DNI é igual a DNI.
fiz nada, deixa eu fazer o contrário. Vamos botar o seguinte, DNI, invertendo essa relação, que eu estou dizendo isso aqui, ó. DNI é NA, isso que eu tinha que fazer. Isso é o DNI. Só usar a projeção inversa. Então vamos usar isso aqui é NA, nesse caso é um índice mudo, né? É um índice saturado, NC, CNI, DC. Esse foi o que eu fiz aqui, ó. Usei isso aqui, ó. Ele, invertendo essa relação, usando o inverso da Firbai, a gente ganha essa relação aqui. Certo? Beleza, então tá aqui. Vamos deixar esse termo como tá. Agora vamos observar esse termo aqui, ó. Isso aqui, ó, tá me dando isso aqui, vezes isso, vezes esse. Então vamos ver se, só para trabalhar esse primeiro termo, ó. É AMI, DMI, é NIB. Isso que multiplica é NC. Vezes, tudo isso fatorando DC. Essa derivada está presa aqui, está atuando só aqui. Mas observe o seguinte, ó, esse cara vezes esse da identidade é MIB vezes MIC é um delta de CD. Então se eu tirar a derivada aqui e tirar a derivada aqui, a derivada da variante da constante é zero. Então essa derivada vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro e derivada do segundo. Então essa relação aqui, ó, exatamente a derivada disso ser zero, me habilita a fazer o seguinte: essa derivada, com esses dois caras aqui, dão a identidade, a derivada do primeiro vezes o segundo é menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Essa é aquela velha regrinha, né? A derivada de uma matriz pela sua inversa é zero. Então a derivada de n vezes n menos 1 mais n derivada de n menos 1 é zero. Então, se eu quiser isso aqui, eu multiplico aqui, por exemplo, a esquerda por n menos 1 e ganho isso aqui por 1. Tá vendo? Eu posso jogar a derivada da matriz vezes a sua inversa é menos a matriz vezes a derivada da inversa. Isso vale para a derivada covariante, porque a derivada covariante dessa constante é zero. Então tá aqui, eu só usei esse fato aqui nessa. Então essa primeira relação, esse primeiro termo, vamos escrever, vou começar a apagar isso aqui. Esse primeiro termo ficou assim, ó, menos é a mi é mi b. Certo lá, acho que apareceu aqui em cima, estou contando tudo errado. Desculpa aí. Toda hora eu estou errando, porque é MA. Desculpa, tinha essa aqui. MA, isso aqui que eu fiz. Tá? Essa aqui, esse aqui. Então ficou menos, então o primeiro tempo ficou menos MI. MIB. E aí aqui ficou DMI MIC. Primeiro tempo. Vamos fazer agora, vamos olhar o segundo tempo, que é esse. Vou apagar isso aqui. E aí lembrando que essa derivada está presa aqui. E aqui tinha ficado um DC, né? Aquele primeiro tinha esse DC aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa nesse tempo, que é o segundo. Vai aparecer, então, tem esse mesmo. Mas observe que a mesma relação vai valer aqui, ó. Essa derivada, ela pode passar para cá. DMI, NI, né? Ela vai vir para cá, vai ficar mais MIB. Vou já ver a mesma história. Isso aqui vezes isso aqui dá identidade. Então eu trago essa derivada para cá, desloco ela para cá, deixo esse equilíbrio e volto esse aumento. Vai ficar mais MIB, NA, DMI, MC, DC. Os índices Mi e Ni são livres. Ó, Mi e Ni são saturados. Então eu vou chamar o Mi de Ni e o Ni de Mi. Então esses dois termos ficaram assim. Ó. Vou pegar esses dois termos. Desculpa, eu estou fazendo isso meio rapidinho, porque para alguns já viram.
Para quem não viu, mas estou dando o caminho, está no nosso curso Enquanto Grato de 2012. Então, só estou colocando aqui um pouquinho rapidinho, mas os passos são esses. O que eu fiz aqui? Eu fatoro esse lado aqui, ó, vai ficar Mi A, Mi D, aí aqui vai ficar D Mi. Posso botar os momentos aqui então? Vou pegar esse aqui, D Mi, Mi A, menos D Mi, M C, D C. Então, ó, esse termo que está aqui, ó, tudo isso que está aqui, olha o que está aparecendo aqui. Derivada covariante da Firmine menos derivada covariante da Firmine. Isso aqui, ó, dmi a mi menos dmi a mi. Então, isso aqui, ó, tem todo o jeito de um field strength ligado à Firmine. Então, esse termo aqui é isso que para nós é a torção. Tá bom? Então, a torção, agora vou colocar aqui a expressão clara da torção. Então, a torção nós vamos identificar como sendo esse objeto aqui. T, dois índices antissimétricos, antissimétrico nesses índices, e tem esse índice equilíbrio. Da mesma forma que tinha tensor de espinha. Tem um índice livre, vamos chamar esse índice aqui de C, e esse índice aqui de Mi. T, Mi. Então, a torção, ela nasce com essa estrutura. Ela tem dois índices no espaço curvilíneo, no espaço-tempo curvo de base, e um índice do grupo de Lorentz. Um índice aqui, ó, no espaço plano. Isso aqui para nós é, só peguei aqui o sinal mais ou menos, então isso aqui é Mi. Vamos dar para a expressão NC menos DI NC. Isso aqui é o que nós chamamos de tensor de torção, mas a torção, como a gente está vendo, ela está aparecendo também como um field strength. Então, ela é tão legítima quanto a curvatura. Como a gente falou, o problema todo é que a teoria de formulação de Einstein da gravitação, ela zera a torção. Então, quando ela zera a torção, nós vamos ver qual é o significado. Quando a gente tem a torção, o que vai acontecer com a relação que vai ter entre a conexão do spin e a filmagem? Isso aqui é crucial. Então, tá lá, isso é a torção. Vamos olhar, então essa relação pode ser escrita assim. Isso aqui é uma relação geral, que depois aí o Marcos deve conhecer lá da supersimetria, a relação das derivadas covariantes que dão a torção e a curvatura. A supersimetria é uma simetria interessante, porque quem já viu as aulas do Marcos aí, viu que as derivadas covariantes, no sentido espinorial, as derivadas covariantes associadas às coordenadas grassmannianas do superespaço, elas são coordenadas planas, mas têm torção. Quer dizer, o superespaço plano tem torção. O espaço-tempo plano não tem torção, mas o superespaço plano tem torção. E a torção está claramente vista por que tem torção. É essa relação, derivada covariante A, que é o que nós estamos fazendo aqui. Esse exercício que nós fizemos aqui, ó, foi isso, o comutador de dA, um dB. Ele está dando menos. Agora observem só, ó. Essa Filbine aqui, isso aqui vai estar atuando nisso aqui, ó. T, Mi, C. Ó, Mi A, Mi vai ficar TA. Mi B, Mi vai ficar B. Então, desse lado aqui a gente está tendo menos T, A, B, C, derivada covariante. E aqui, ó, Mi, AB, mais a curvatura. Então, essa é a álgebra mais geral que a gente tem para derivadas covariantes. O comutador de duas derivadas covariantes está de novo uma derivada. Essa álgebra está fechando nas derivadas, só que aparece um termo novo, que é o tensor de densidade de campo. Então, a torção, ela entra como esse coeficiente. Então, no caso anterior, com aqueles derrões, aquele coeficiente que a gente chamava de coeficiente de não holonomicidade, né, o E grande ABC, ele está fazendo o papel da torção do espaço plano da gente. Então, a torção, ela sempre aparece numa álgebra de derivadas covariantes. Então, essa aqui é a álgebra das derivadas covariantes. Né?
Em geral, nas teorias de Young-Mills, né? Na teoria de Young-Mills, a gente só tem isso. Comutador de duas derivadas covariantes é a curvatura, é o F-mini. Esse termo não aparece. Mas na formulação, né? Nessa formulação do espaço, nós estamos fazendo não uma formulação para o grupo, somente para o grupo interno, nós temos a transformação geral de coordenadas, que vocês podem observar. Ó, o comutador de duas translações é uma translação mais o efeito da curvatura. Então, toda a geometria do espaço-tempo está aqui. Na supersimetria, a gente reproduz a mesma coisa. No superespaço plano de alfa, de beta ponto, dá aqui o derro de mi. Só que a torção no superespaço, ela vai ter um índice espinorial, outro índice espinorial e um índice espaço-tempo. A álgebra das derivadas de supersimetria, ela para aqui. Isso aqui é zero. Depois, quando a gente introduz supergravidade, aparece também na curvatura. Mas a coisa já aparece, isso aqui não é uma propriedade da supersimetria, isso aqui é uma propriedade de um espaço-tempo com torção. Então, na supersimetria, o espaço-tempo plano tem torção. Então, isso aqui é a álgebra das derivadas covariantes. Então, nós já identificamos, né, o que é a torção. A torção é esse elemento aqui. Vocês observam o seguinte, a torção está associada com a translação. O que a gente está mostrando? Que duas translações não comutam, dão uma translação. Isso significa, no espaço-tempo com torção, isso significa o seguinte, imagina que eu estou no espaço-tempo com torção, pego esse vetor aqui, aí vou fazer um transporte paralelo de um vetor, vou transladar, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa translação e compondo com essa translação. No final do dia, eu fiz essa translação. Uma translação com outra translação me deu essa translação resultante. No espaço-tempo com torção, se eu agora, a partir daqui, pego essa paralela, agora eu vou fazer a translação inversa. Vou sair daqui e vou fazer a antitranslação que eu tinha feito. Venho para cá e depois venho para cá. Fechei o paralelogramo. Então, transladei, cheguei aqui. Agora vou fazer o caminho inverso. Translado, fechei, chegou ao ponto de partida. No espaço-tempo com torção, o que vai acontecer é translado, chego aqui. Agora vou voltar para casa. Venho, não chego em casa. Então, quem me fez esse desvio, o paralelogramo não fecha por causa disso, porque o comutador de translações ainda vai me dar uma translação, eu preciso transladar para vir para cá. Então, a interpretação geométrica de um espaço-tempo com torção é que se nós fecharmos o paralelogramo desse modo e fazemos o paralelogramo por esse lado, e depois, se a gente quiser fechar o paralelogramo, ele nunca vai ser fechado. Esse não fechamento aqui é atribuído à torção. Então, isso significa torção do espaço-tempo. Por outro lado, a gente pode pensar também que, quando você pega um vetor, imagina que você tem uma reta, você vai transladar um vetor paralelo, o que a gente chama de transporte paralelo, ou seja, eu vou pegar esse vetor aqui, tem essa reta aqui, esse caminho aqui, vamos dizer que eu tenho esse vetor. Como é que eu faço o transporte paralelo desse vetor? Eu vou trazer esse vetor de tal modo que em cada ponto desse caminho ele forme o mesmo ângulo, né, com a reta. Com essa curva aqui, vou transportar o vetor paralelamente. No espaço-tempo com torção, à medida que eu faço o transporte paralelo, esse vetor vai precessando. Então, esse vetor vai manter sempre esse ângulo constante, mas ele não vai ficar necessariamente com a mesma orientação. Quando chegar aqui, por exemplo, ele pode estar aqui, mas mantendo o ângulo constante. Então, quando eu tenho espaço com torção, o vetor é transportado paralelamente, mas à medida que ele é transportado paralelamente, ele vai precessando em torno daquela direção. É uma outra forma de a gente ver uma interpretação geométrica do espaço com torção também. Há uma precessão no momento que a gente faz um transporte paralelo. A curvatura está mais batida, né? Todo mundo sabe o que significa ter um espaço com curvatura. Se eu pego um vetor e transporto paralelamente a essa curva, de tal maneira que em cada ponto ele vai ser tangente à curva, aqui, pensa, eu saio daqui, eu saí com esse vetor, quando eu voltar, ele está aqui. Se o meu espaço-tempo tem curvatura, eu vou fazendo tudo isso quando eu voltar no vetor, tá? O mesmo módulo, mas rodado. Então, o transporte paralelo de um vetor ao longo de uma curva fechada, ele dá um desvio do ponto inicial.
devido ao efeito da curvatura. O efeito da curvatura gera esse ângulo aqui, e a gente sabe que o nome disso aí é o chamado grupo de holonomia. O grupo de holonomia é o grupo, né, quando eu pego um vetor e faço transporte paralelo ao longo de uma curva, quando eu volto, esse meu vetor está rodado de um certo ângulo. Se eu fizer isso ao longo de todas as curvas, eu vou ter um conjunto, né, de rotações. Esse conjunto de rotações se chama grupo de holonomia de modalidade. Então, essa é a interpretação da curvatura e a interpretação da torção. Tá? Então, para nós, a gente está interessado no spin, voltando aqui ao nosso curso, não é um curso de relatividade, o nosso curso é um curso de eletromagnetismo do spin. Mas nós estamos tentando entender como que eu vou ler o spin de uma certa configuração de campo. Então, para isso, nós estamos nos reportando a torção. A torção é quem identifica o verdadeiro conteúdo de spin de um certo campo. Então, a gente está introduzindo a torção, nós vamos sempre colocar, é como se a gente pegasse o sistema de campos que a gente quer, a gente coloca ele numa variedade com torção. Quando ele interage com a torção, eu pinço o tensor de spin. A gente está usando a torção como um modo de pegar o tensor de spin, da mesma forma como a gente usa o tensor métrico para pescar o tensor de energia-momento. Então, acoplo com a métrica e puxo o tensor de energia-momento. Acoplo com a conexão de spin e puxo o tensor de spin através da torção. Essa que é a motivação. Vamos lá, então nós já chegamos a um resultado aí interessante. Já tem uma expressão, finalmente a torção apareceu, né, de uma forma mais operativa, né, de uma forma mais... Como é que eu calculo a torção? Então, no fundo, a torção é um field strength da conexão de spin. Então, vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Oi, fala. A pergunta acho que é um pouco básica. Hã? A pergunta acho que é um pouco básica. Fala. A precessão em mecânica clássica, geralmente ela está associada com a conservação do momento angular, no caso do Isso. giroscópio. Isso. E aí, no caso, se a gente está associando torção com precessão, Isso. teria uma quantidade física que Sim. viria a... Provavelmente você está conservando o momento angular total. O momento angular total é conservado. Então, você não tem conservação só do spin, você tem conservação do momento angular orbital, mais spin, é isso aí que vai te dar dano. Porque qual é a grandeza que está em jogo quando você... A torção, quer dizer, a conexão de spin, como a gente explicou ontem, né? A ideia da conexão de spin é ela se acoplar, vamos dizer, com a corrente de spin, alguma coisa desse tipo. SAB, SIAB. Que deve ser nosso tensor de spin. Então, quer dizer, a torção, quer dizer, a conexão de spin, é o campo de gauge dessa grandeza conservada. Então, quem está em jogo aí, na verdade, né, a gente tem aqui, né, tem uma tensor de conservação, né, sobre rotações, é o momento angular total. Então, é isso aqui que deve estar sendo conservado. Então, essa precessão deve estar sendo associada a esse fato aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha de novo aqui na torção. Então, para nós, a torção está lá. Vamos escrever, vamos abrir essa expressão aqui, ó. Quem é D, Mi, Miss? Isso aqui é D, Mi. Só para a gente. Vamos operar um pouquinho com isso para a gente saber como é que essa derivada covariante realmente está atuando na filmagem. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo aqui é D rho de Mi, a derivada usual do E, Mi, C. E o segundo termo aqui é a derivada usual do MC. Mas agora, a derivada covariante contém a conexão de spin. E eu sei como é que a conexão de spin atua no índice vetorial. Então, esse termo aqui vai dar para nós mais ômega mi C D é mi D. E aqui é a mesma coisa, menos ômega mi C D é. Então, isso aqui é a expressão que a gente tem. Isso aí. Oi? Mi D, o último é. Mi D. É errado. Obrigado. Então, tá lá. Essa é a minha torção. Tá? É C. Olha aí. Beleza. Então, essa é a expressão da torção. Sabendo afirmar, se eu souber a conexão de spin, consigo tirar a torção. Então, a gente vê o seguinte. A torção, ela já começa a fazer uma coisa interessante. O tempo todo eu estou dizendo que nós temos dois campos de gauge. O campo de gauge do grupo de Lorentz local e o campo de gauge dos difeomorfismos. Mas agora, esses dois campos de gauge estão relacionados numa mesma grandeza, que é a torção. Se a torção é zero,
zerou a torção, eu tenho uma relação de vínculo entre esses dois campos de gauge. Então, com torção zero, a gente está, de uma certa maneira, escolhendo ou a conexão de spin ou a field bind vão ser independentes, porque eles dois estão ligados por essa relação. Se a torção não é zero, então eu não consigo fixar isso apenas em função disso. Esse objeto vai depender disso e da torção. Então, vamos olhar essa equação a fundo. Essa equação aí, toda a confusão que o Dória levantou ontem, do Einstein, do professor Einstein, não sei o quê, toda a confusão está aí. Na teoria de Einstein, quando ele mata a torção, ele está matando a conexão do spin. E aí a gente perde a noção do spin na teoria. A gente fica só com a métrica, a energia e o momento. Então vamos ver esse momento que é crucial para a gente entender essa questão. Então vamos lá. Vamos pegar essa equação, vamos trabalhar essa equação. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever essa equação assim. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Acho que vai ser mais rápido. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar essa equação aqui, só para botar esses símbolos, como tem índice, coordenada com índice que a gente chama de índice mundo. Agora aí. Estamos chegando aí falando mal do professor Einstein. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos projetar, pegar essa equação aqui, nada me impede de pegar essa equação e multiplicar assim. Ó. Mi A Mi D. Vou colocar tudo em índice plano, índice flat. Tirar os índices. Então, se eu pegar aquela relação, multiplicar, claro, os dois lados dessa equação por esse conjunto de field binds inversas, eu vou produzir aqui, ó, um P. Você, ó, aqui eu botei, o B não tem problema, vou botar aqui, vou botar B. É P, A, B, C. Então, estou produzindo isso. P, A, B, C é igual a essa grandeza aqui, ó. É Mi A, é Mi B, D Mi é Mi C, menos D Mi é Mi C. Essa grandeza aí. Vamos multiplicar agora esse lado. Quando eu multiplicar aqui, ó, esse Mi A, o ômega vai ficar ômega com índice A. E esse Mi D vai fazer o D virar B. Então eu vou produzir aqui mais ômega A, essa firmagem aqui inversa, vai converter esse índice I em índice A. Aqui eu tenho o C, e esse D aqui, aquela firmagem NB, com ND vai dar um delta de DB, e esse D aqui vai virar B. Então eu vou ter ômega BCD. Ômega A, o C fica C, mais o D fica B. E depois o outro termo lá, vai ter que ser antissimétrico em AB, esse termo aqui vai ser o contrário. O Ni é que vai virar B. O C fica no lugarzinho dele, mas o D agora, com esse Mi, com esse Mi, o D que vai ficar A. Então, ômega BCA. Vou escrever essa relação. É a equação da torção. Só que agora eu estou projetando a equação da torção no espaço, nos índices planos. Essa equação se chama também primeira equação de Maurer-Cartan. Vou escrever ela assim, essa equação. Professor, não é simétrico não? Esse É antissimétrico em AB. Por isso que não pode zerar. É antissimétrico, por isso que não pode zerar, exatamente. Esse objeto aqui, o ômega, a única propriedade antissimétrica que ele tem, assim, ele é antissimétrico nos dois últimos índices. Aqui ele tem uma relação de antissimetria. Então, ômega mi CD é menos ômega mi DC. Se eu trocar a posição dos dois últimos índices, né, a conexão de spin antissimétrica, pela própria definição dela, ela já nasceu assim. Por quê? Porque ela já nasceu contraída como geradores do grupo de Lorentz. Então, ela nasceu antissimétrica nos dois últimos índices. Tá? Então, se eu troco o primeiro no terceiro, nada se pode afirmar. Então, essa equação aqui é chamada de primeira equação de Maurer-Cartan. Quem já estudou um pouquinho de geometria diferencial, né, já deve ter visto essa equação escrita dessa forma. A derivada exterior está com
forma de Filbine, que é o que está aqui, ó. Isso aqui é o rotacional da Filbine. Dmi menos Dmi. Mais o produto exterior da conexão por E, isso aqui é igual a torção. Essa equação aqui se chama equação de Maurer-Cartan. Na geometria diferencial ela é grafada dessa forma. Informa, derivado exterior de uma forma e uma duas formas. Conexão de spin é uma forma, outra forma, isso aqui dá uma duas formas, então a torção é uma duas formas. De fato, uma duas formas é sempre um objeto antissimétrico em dois índices. Só para fazer a conexão, para quem conhece a equação de Maurer-Cartan, sobre uma outra roupagem. Aqui a gente está colocando a equação de Maurer-Cartan pela torção. Então vamos colocar essa equação da seguinte maneira. Bom, aqui eu vou chamar, para não ficar carregando demais esse coeficiente, vamos chamar esse coeficiente aqui, isso tudo que está aqui, que são a conexão de spin, vamos chamar esse objeto que está aqui, que tem índices de mini são saturados, então esse objeto que está aqui, ele tem índices livres A, B, C. Então vamos chamar esses índices aqui, a gente tinha chamado naquela hora de E, A, B, C. Vamos chamar isso aqui de A, B, C. É aquele tipo de chamado coeficiente de não homologicidades, né? Então vamos escrever essa equação da seguinte maneira. Lembrando que também esse objeto aqui é antissimétrico em AB. Essa relação que está aqui, ó, isso aqui é antissimétrico em μ. Se isso aqui é antissimétrico em μ, essa combinação automaticamente é antissimétrica em μ. Mas se isso aqui é antissimétrico em μ, eu automaticamente antissimetrizo em AB. Então essa expressão que está aqui, ela é antissimétrica em μ e automaticamente ela é antissimétrica em AB. Então essa equação está tensorialmente correta. Esse tensor é antissimétrico em AB, esse tensor é antissimétrico em AB e essa combinação aqui é antissimétrica em AB. Então eu estou uma equação que é completamente escrita em componentes equivalentes, certo? Então vamos lá. Então, vamos escrever essa equação assim. Como esse índice aqui é um índice flat, vamos baixar ele pela métrica. Vamos escrever essa equação assim, ó. TABC igual a E ABC mais ômega ACB menos ômega BCA. O que eu fiz para essa equação? Nada mais nada menos que multiplicar por um E, sei lá, CD. Ou seja, eu abaixei, como essa equação está toda agora nos índices flat, eu abaixo essa equação pela métrica flat. Então, só para botar, só para uma questão de estética, botar tudo embaixo. Então, escrevemos essa equação desse jeito. Vamos pegar essa equação agora, vamos fazer a permutação cíclica dela. Vamos escrever essa equação 3 vezes. É a mesma equação, escrita 3 vezes, só reposicionando os índices. ABC. Vamos botar aqui BCA. Então, no lugar do A fica o B, no lugar do B fica o C, no lugar do C fica o A. Vamos lá. Isso aqui vai me dar. No lugar do A eu botei B. No lugar do B eu botei C. No lugar do C eu botei A. Mais ômega. O A virou B, o C virou A e o B virou C. Aqui menos ômega. O B virou C, o C virou A e o A virou B. Então só reposicionando assim. Mas é a mesma equação, 3 vezes. E agora ABC, BCA, CAB. Daqui para cá, esse B virou C, o C virou A e o A ficou B. CB fica C, o A fica B e o C fica A. B e o B fica C. Fiz nada, só peguei essa equação e escrevi 3 vezes. Agora vamos fazer a seguinte manipulação. Aqui, vou deixar essa equação. Aqui. Bom, isso aqui a gente lembra. Então nós estamos tentando agora averiguar um pouco mais a fundo o papel da torção nessa equação, porque o que a gente observou foi que a própria álgebra, a própria simetria, a própria álgebra das derivadas covariantes me cria uma equação que relaciona torção, conexão de spin e Filbine. Então me relaciona tudo.
relaciona a torção, que é o field strength da field bind. Me relaciona a conexão de spin, que é um campo de gauge, e me relaciona a própria field bind, que é outro campo de gauge. Então tem uma relação muito intrincada. Vamos tentar extrair alguma informação dela. É o que nós estamos fazendo aqui. Se a gente pegar essa equação, vamos observar o seguinte. Ó. Lembrando que ômega é sempre anticimétrico dos dois últimos índices. Então esse A que está aqui e esse BC que estão aqui, ó, isso menos isso é 2 vezes isso. Tá, então vamos aqui a gente pegar essa equação com sinal mais. Vamos pegar essa equação com sinal mais, por exemplo. Então esse cara se soma com esse. Agora, esse cara aqui, ó, CA, e esse cara é AC. Se eu somar essa equação com essa, esses dois caras se somam. Então vamos pegar essa equação com sinal menos. Se eu pegar essa equação com sinal menos, aqui eu vou ter menos ômega BAC, menos ômega BCA. Vai dar zero, porque esse cara é antissimétrico. E eu vou estar com o mesmo sinal. E se esse cara aqui tem sinal menos, onde é que eu tenho um ômega C? Aqui vai ficar mais. Então vai ficar ômega C AB, ômega C BA. Então a boa combinação é essa. Pega a primeira equação, subtrai da segunda e soma para ver se fala que é o seguinte. BABC menos BCA mais BCAB. Vendo? BABC menos BCA mais BCAB. Então vai ficar BABC menos BCA mais BCAB. Isso mesmo? ABC menos BC mais CAB. E aí agora, na conexão de spin, a grande vantagem é essa. Ó. Se eu fizer essa soma, subtração e essa somar, subtrair e somar, eu vou ter esse termo aqui, ômega ACD e ômega C, ômega A, esse aqui. Então esses dois termos aqui vão se somar, vai dar um fator 2. E esse cara aqui, com esse cara aqui, vai dar um fator 2, ômega AC. Aí esse cara aqui, que é BCA, e esse vai ficar com sinal mais aqui, né? B. Vai ficar menos ômega BAC. Como ele é antissimétrico, então esse termo aqui vai cancelar esse. E esse termo aqui vai ficar com sinal mais. Isso, esse aqui vai ficar mais. E esse aqui é mais. Então, devido à antissimetria, vai se cancelar. Então, essa equação tem um grande mérito. Ela permite fixar, eu consigo escrever a conexão de spin. Então, eu consigo escrever essa expressão, que ômega A CB é igual a menos 1 meio de E ABC menos E BCA menos E BCA e mais 1 meio. Essa combinação tem ABC mais TBC menos TBCA. Claro, agora eu posso voltar. O que eu faço? Multiplico essa expressão por E a mi. Então, isso aqui vai me dar ômega mi CD. Isso aqui vai ficar menos 1 meio de E a mi, vezes essa combinação que eu vou escrever. E mais essa combinação, mais 1 meio. Esse objeto aqui é o que nós chamamos de contorção. Essa combinação linear das torções, na literatura normalmente, se chama de contorção. Então, um probleminha na literatura, como é que é o negócio? Torção eu não sei se cedilha, não é isso? Torção eu não sei se cedilha. E contorção é com essa. É só do latim, né? Porque torção em inglês, né? Se você fizer torsion, você vê lá, torsion, se escreve assim. E contortion. Esse aqui virou o S do português. Então, essa diferença. Só para falar com vocês, que às vezes a gente se confunde sempre, né? Sempre. Torção é que eu não sei se diz. Torção tira lágrima. Oi? Torção tira lágrima. Contorção. É isso mesmo.
Vamos lá. Então tá lá. Isso aqui é chamada de torção. Muitas vezes na literatura a gente se refere a esse cara aqui, ele tem um nome, capa maiúsculo, né? Capa ABC. Quer dizer, essa combinação aqui a gente chama de capa ABC, que é chamada de contorção. Quando eu multiplico por EAI, fica mais um meio de capa Mi BC. Esse capa Mi BC é a função sobre a torção. Então o que a gente. E aqui o que eu quero? Todo mundo sabe o que é o ar. É essa combinação aqui. Inversa da Filbay, derivada da Filbay. Porque aqui dentro, o que eu tenho aqui dentro é uma confusão de inversa da Filbay vezes inversa da Filbay vezes derivada da Filbay. Essa estrutura que está aqui. Vamos ter 3 termos com essa categoria. Inversa da Filbay, derivada da Filbay. Então, isso que está me mostrando? Se a torção é zero, a conexão de spin desaparece. Ela fica a função da Filbay, ela fica a função da métrica. Se a torção é não zero, aí sim, esse termo aqui deixa de ser completamente dependente dele. A torção é que libera a conexão de spin. Se a torção é zero, a conexão de spin está presa. Ela é a função da métrica da Filbay. Acabou. Sabendo a Filbay, sabe a conexão de spin. Ela perde a categoria de um campo independente. Mas se eu tenho a torção, eu já não posso dizer que isso é função direta, não depende disso diretamente. Não. Se eu variar a torção, eu posso manter isso. Mas se eu variar a torção, eu vario. Então, a torção é que dá a conexão de spin, o status, de um campo independente. Então, o problema todo é que, na formulação de Einstein, vai ficar próximo, claro, na próxima aula, quando a gente quer a ação de Einstein da relatividade geral, essa ação, ela tem o mesmo problema. Ela é muito particular, ela diz que a torção é zero, né? Se não tiver términos. Então, se não tiver términos, a torção é zero. Então, se a torção é zero, a conexão de spin sai de cena. E aí, se a gente sai de cena com a conexão de spin, a gente sai de cena com o acoplamento da conexão de spin com o tensor de spin. A gente perde a referência do spin. A gente transformou toda a física do spin em energia. Está tudo na métrica, está tudo no tensor de energia. Então, é esse que é vamos dizer assim, o fato meio assim, perigoso, né, de se pensar que a relatividade geral, que a gravitação é simplesmente a ação de Einstein e Newton. E ela é muito particular. Então, agora vamos ver, sob que condições a torção não é zero. Então, o que libera a torção? Então, a gente vai ver na próxima aula que os términos é que decidem uma torção. Se você jogar campo de gauge, jogar campos escalares, jogar bósons no espaço-tempo, ele não excita a torção do espaço-tempo. É preciso que o espaço-tempo receba uma injeção de términos, que aí os términos vão se acoplar com a torção. Por isso que o modelo padrão, né, tem um efeito gravitacional. O modelo padrão é importante, em um certo momento, considerar o efeito da gravitação, porque o efeito do modelo padrão é cheio de ferro, quartos elétricos. Os quartos elétricos, eles é que excitam a torção do espaço-tempo. Agora, nós vamos provar, porque a gente vai querer estudar aqui, que essa é uma questão que a gente está deixando aí. Como a gente estudou nas aulas passadas, se eu pegar campos escalares, vai ser o exercício que vai ficar. Se nós pegarmos campos escalares usuais, então, ele também não excita a torção. A nossa proposta aqui é que campos escalares com derivadas superiores, como é o caso que vocês estão estudando, né, aqueles campos com derivadas mais altas, ele pode excitar a torção. Por quê? A gente descobriu que, sem ter spin, eu posso gerar spin pela derivada superior, pela dinâmica, o spin é gerado. Se o campo escalar com derivadas superiores, ele não tem um spin intrínseco do grupo de Lorentz, mas ele adquire o tensor de spin pelo efeito da dinâmica de derivadas mais altas, esse tensor de spin vai poder se acoplar com a torção. Vamos ver como é que fica esse acoplamento. Então, é isso que a gente vai querer estudar depois. Se realmente a torção ela pode ser percebida também pelo efeito de derivadas mais altas. É o que a gente está querendo ver. Isso aí vai poder gerar um spin que o campo não tem. O campo não tem spin, mas a dinâmica vai conferir a ele a noção de uma direção privilegiada. Então, essa é a discussão. Para nós, o que é importante é saber que existe essa relação entre a conexão do spin e a torção. Quem está acostumado, você que fez o curso de relatividade geral, quem está acostumado com o curso de relatividade geral baseado no formalismo métrico, a discussão é a mesma para pagar um instantinho só. Quando a gente escreve, pagar aqui, não sei se só. Então, para nós é essencial entender bem o papel da torção na conexão de spin. Porque o que a gente está querendo pegar é a conexão de spin e a torção.
para nós, sobretudo o que é para nós o tensor de Schmidt. Então é importante essa discussão. Só para chamar a atenção, para quem já viu o curso de relatividade geral, que já estudou lá, normalmente a notação é essa, né? A derivada covariante da métrica é zero. Então, essa equação aqui se escreve assim, né? dmi g rho menos gama kappa mi g kappa rho menos gama kappa rho g. Então, a gente escreve essa equação aqui, que é a equação que diz que a derivada, a métrica é covariantemente conservada. Essa equação aqui é consequência disso aqui. dmi do eta kappa lambda igual a espaço univote, a métrica é constante. No espaço, né? No espaço tempo curvo, na variedade curva, a métrica é covariantemente constante. Está aqui essa equação. Todo mundo que já trabalhou no curso de relatividade especial, sem torção, sabe que dessa equação aqui, a gente trabalhando essa equação, a mesma coisa que eu fiz ali, pega essa equação, transita os índices, mi, ni, rho, mi, rho, mi, ni, soma, subtrai, soma, vai ganhar o símbolo de Christoffel. Então a gente ganha o símbolo de Christoffel lá, gama kappa, mi, ni, né, fazendo esse mesmo trabalho que a gente fez ainda agora, só em cima dessa equação, escrevendo essa equação 3 vezes com os índices deslocados, somando, subtraindo e somando, a gente ganha essa relação aqui. No meio, né, de g kappa lambda, dni, g lambda ni, dni, g lambda, g lambda, que é o nosso chamado conexão afim, conexão de Christoffel, símbolo de Christoffel. Que está aqui, ó, inversa da métrica, derivada da métrica. Então está aqui, ó, inverso da métrica, derivada da métrica. Basicamente, então, isso que está aqui está fazendo o papel do Christoffel. É quando você fixa, se não tiver torção, essa torção é zero, a conexão de spin é inverso da métrica, derivada da métrica. Que é o que está acontecendo aqui. A conexão afim de Christoffel é inversa da métrica, derivada da métrica. Agora, se tem torção, como é que fica essa equação em presença de torção? Eu vou tentar ver agora qual é a conexão entre a torção vista aqui e vista aqui. Esse é um passo também importante nessa direção, que aí a gente agora vai ver aquela equação ali em presença de torção. Vamos apagar isso aqui. Então a questão que a gente coloca agora é uma questão puramente de teoria de gauge. Não tem nada a ver com geometria diferencial, nem é geométrica. A questão é campo. Vamos pensar na seguinte situação. O que nós estamos acostumados a fazer até agora? Nós temos essa derivada covariante aqui, que nós sabemos muito bem trabalhar com ela, como a gente estava colocando aqui. Essa é a derivada covariante que está pronta para atuar em quê? Para atuar em objetos que têm índices do grupo de Lorentz. Objetos que têm índice aqui de S-3. Então, todos os objetos que não são neutros, têm número quântico, não trivial, segundo o grupo de Lorentz, a gente sabe trabalhar com aquilo aqui. Essa derivada covariante atua nesses índices. Mas, nós aprendemos uma coisa. Existe um campo de gauge para as transformações gerais de coordenada. Esse campo de gauge, todo campo de gauge, ele é conexão que vai atuar em cima de alguma coisa que tem um número quântico daquela simetria. O número quântico da simetria de Lorentz local são os índices do grupo de Lorentz local, são os índices A, B, índice exteriorial, como a gente já fez. Agora, essa transformação geral de coordenadas é uma simetria que atua nos índices μ, né? O diffeomorfismo, né? E tem essa expressão aqui. É como se fosse uma translação genérica, não linear. Então, isso é o meu diffeomorfismo. Então, o número quântico, o índice que sente o diffeomorfismo é o índice μ, não é o índice A. Então, a pergunta é, será que eu consigo
definir uma derivada covariante, porque essa derivada é covariante para essa simetria. E essa simetria, onde está a derivada covariante? Ela tem campo de Gauge, tem field strength, que é a torção, nas transformações gerais de coordenadas aparece a torção, né? MA, né? BMI, ela tem tudo, mas a gente ainda não colocou derivada covariante dessa simetria. Então, a questão é conversar assim. Imagina que a gente pega um vetor genérico, pega um vetor x, o índice é μ. Então, esse vetor, ele é neutro do ponto de vista do Lorentz. Ele não tem índice A, ele tem índice μ. O índice dele é do outro grupo, não é do grupo de Lorentz local. Então, ele é neutro para aquela simetria. Mas eu posso transformar esse vetor para ele não ser neutro. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar xμ, contrair com μA, e nós já sabemos, isso aqui dá a projeção do vetor no espaço plano. Então, eu posso fazer esse vetor adquirir esse índice. Então, ele deixou de ser neutro. Aqui ele não viu o espaço, o Lorentz local. Aqui ele passa aqui. Então, vamos fazer a seguinte ideia. Eu sei essa derivada. Então, eu sei fazer o seguinte. Se eu pegar um vetor xμ, né? Pegar aqui o vetor xμ, fez aí, e multiplicar ele por um MA, o que eu produzi aqui? Eu produzi um vetor XA. Esse vetor, ele percebe um grupo de Lorentz local. Ele não é neutro, ele tem um índice vetorial. Então eu posso atuar aqui com uma derivada. Vamos dizer, como esse índice aqui é livre, vamos botar aqui μ aqui e μ. Então aqui eu posso pegar um índice μ. Então isso aqui faz sentido, ó. A derivada de Lorentz, derivada covariante de Lorentz local, atuando em um objeto que tem índice de Lorentz local. Então isso aqui é legítimo, está dentro dessa formulação aqui. Só que essa expressão, ó, ela tem μ, a μ. Mas agora, se eu pegar essa expressão aqui e contrair esse índice esse índice A sobrou. Se eu pegar esse, no final do dia, eu pegar esse A aqui e colocar aqui um pouco, estou só montando a cadeia de operações que podem fazer a gente chegar a uma nova derivada covariante. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, ela tem índice, ela no final dessa cadeia de operações aqui, eu tenho um μ e um A. Se eu pegar isso aqui agora, eu transformo esse A aqui nesse pouco. Então, isso aqui nós vamos usar para fazer a seguinte coisa. Imagina que eu queira definir, vou pegar isso aqui, uma nova derivada. É isso que eu vou fazer. Essa estou até usando um índice diferente, vou chamar essa derivada de um vetor xμ. Eu não sei ainda como fazer isso. Então, o que eu estou pretendendo fazer? Eu sei transformar esse índice num Lorentz local. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Vou transformar esse índice μ no índice de Lorentz local, mas essa expressão aqui tem μ. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de ρ ou A. O que eu fiz aqui? Transformei esse vetor num vetor de Lorentz local. Agora, essa derivada aqui tem sentido. Essa derivada aqui, ela é derivada covariante para objetos que no final tem índice A. Tá aqui, essa operação faz pleno sentido. Só que agora eu quero restituir esse índice μ, mas eu estou com esse índice A. Se eu pegar essa equação aqui, é ali, tem uma operação. Vamos ver o que essa operação está dizendo para nós. Vamos fazer isso, vamos fazer os cálculos dessa operação. Entendeu o raciocínio? Eu tenho esse objeto, ele é neutro para Lorentz local. Mas aí eu sei que pela inversa da Firbein, eu transformo ele no XA. Então esse objeto agora começa a enxergar o grupo de Lorentz local. Está na versão que ele enxerga o grupo de Lorentz local. Então ele tem uma derivada covariante. Então, essa derivada covariante atuando aqui faz sentido. Agora, essa expressão aqui, opa, você quer me dar um ar. Essa expressão aqui,
ela me restitui esse índice que eu desaparecia aqui. Então, a gente vai ver como é o significado. Vamos abrir essa expressão para ver o que ela está dando para nós. Então, estou chegando a essa conclusão. Então, eu posso definir um novo operador de derivada que satisfaz essa condição aqui. Então, vai ficar esse objeto aqui, vou botar aqui, ó, derivada, essa derivada covariante. Então, quando essa derivada, isso aqui é um produto, é a regra de Leibniz, a derivada covariante de um produto é a derivada do primeiro vezes do segundo, mas o primeiro é a derivada do segundo. Só que quando essa derivada bater aqui, esse objeto aqui é neutro, segundo o grupo de Lorentz local. Ele só tem esse índice, ele não tem índice A, B, C, ele não vê o grupo de Lorentz local. Então o tempo de conexão dele é zero. Está numa representação trivial do grupo de Lorentz local. Então isso aqui vai dar a derivada. Quando essa derivada covariante bater nela, a conexão fica zero. O tempo de conexão fica zero por causa do gerador. Então eu vou ter essa derivada pegando aqui, mas essa filmagem cancelando aqui, fazendo com que eu produza um delta de Roni. Então esse primeiro termo está simplesmente dμ/xd. E esse segundo termo está dando a seguinte coisa para nós. É a dμ atuando no regular, esse termo aqui, ó, vezes x2. Para quem conhece essa derivada covariante, como a gente escreveu aqui, lembrando lá, quando a derivada covariante lá no formalismo métrico, ela atua num certo vetor x mi, como é que ela é? dμ xi menos Cristófilo mi x. Está o símbolo Cristófilo. Essa aqui é a expressão invariante. Então está aqui, ó. Esse objeto aqui, ele não tem índice. No final, o índice A está saturado. Essa expressão aqui é alguma coisa que tem essa estrutura. Ou mini. Posso trocar? Estou definindo essa expressão. Então eu posso fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte coisa, vamos trocar. Ó, isso aqui é um produto disso aqui com isso aqui não dá um delta, não é identidade? Então a derivada de um objeto, matriz, derivada inversa é a mesma coisa que menos inversa derivada matriz. Então essa expressão aqui pode ser escrita assim, menos dμ NA vezes R. Então é isso aqui que vai ser a minha conexão a fio do formalismo métrico. Está certo isso aqui no final de tudo, que não vou ninguém. Então a gente consegue reproduzir essa derivada covariante lá no formalismo métrico se a gente esquece, tem formalismo métrico, a gente começa com o formalismo, né, das filmagens, formalismo de primeira ordem, e a gente automaticamente ganha o símbolo de Cristófilo como sendo essa combinação. Então é isso aqui que está dando para mim o símbolo de Cristófilo. Então está ligado, ó, isso aqui não é parte da torção. Então o símbolo de Cristófilo deve de alguma forma carregar a torção. Então é isso que não está no formalismo métrico. O formalismo métrico, a conexão de Cristófilo, ela é uma conexão afim, mas sem torção. Ela é uma chamada conexão métrica com torção certa. Então só para finalizar essa comparação, nós já entendemos o seguinte, agora na nossa formulação, depois eu vou voltar para cá, na nossa formulação, nós agora temos uma segunda derivada covariante. Então nós agora entendemos que se um objeto tem índices só no grupo de Lorentz local, todos os índices aqui são de SO3, então eu sei, esse objeto aqui está ligado a essa derivada covariante. Mas se agora eu pego um objeto aqui que só tenha índices, que a gente chama de mundo, né? Índices de coordenadas curvilíneas, os índices ligados às transformações gerais de coordenadas, né? Se eu tenho um objeto desse tipo, a derivada covariante que vai trabalhar em cima dele vai ser essa aqui. E essa derivada covariante é feita com aquele gama, é isso aqui. O que está implícito nessa operação sempre é isso aqui. Claro que quem sabe isso aqui, né, vai
automaticamente a gente pode escrever isso desse modo. Se isso aqui está atuando no índice contravariante, a gente sabe que isso aqui dmi xni mais gama mi mi lambda x lambda. E nada mi xni, como a gente fez aí, dmi xni menos uma lambda mi x lambda. Nós deduzimos esse a partir daí. Esse aqui é a mesma coisa, só que a gente começa daqui. O vetor está com o índice em cima, então eu pego o vetor, multiplico ele por um EA kappa x kappa. Transformei esse vetor no índice flat em cima. Adubo a derivada covariante. Tá aqui. E depois retransformo esse índice aqui num EA rho. Então, no fundo, o que eu fiz aí foi nada rho. E aí, fazendo esses cálculos aqui, exatamente como eu fiz aqui, vai aparecer exatamente um sinal mais. Vai aparecer isso aqui com um sinal mais. Quando o índice é contravariante, sai desse modo. Quando o índice é contravariante, seguindo esses mesmos passos, sai assim. Então não tem mistério. Quem sabe isso automaticamente fez isso. Só para lembrar. Então, a gente agora tem duas derivadas covariantes e está tudo relacionado. A gente conseguiu construir. Vocês viram que essa aqui é mais fundamental. Quem conhece bem o grupo de Lorentz consegue, inclusive, gerar a outra derivada. O formalismo métrico ele não vai nessa direção, ele parte dali. Ele ignora isso aqui o tempo todo. O formalismo métrico, em um momento a gente está falando da derivada. Então, o formalismo da área, esse formalismo local, o cálculo local, ele é muito mais preciso por isso, porque a partir dele eu construo todo o formalismo métrico. A vice-versa não é verdadeira. Quem sabe o formalismo métrico não pode nem colocar término. Término está proscrito. Por quê? Porque o grupo das transformações gerais de coordenadas não tem representações fermiônicas. Término só existe para o grupo local, para o grupo de Lorentz local. Muito bem, então estamos caminhando para começar a finalizar, começar a terminar. Vamos lá. Vamos fazer mais uma coisinha aqui. Então, que é a seguinte coisa. Então, nós já vimos que temos duas derivadas covariantes. Estamos nos habituando com esse fato. Porque, no fundo, é natural ter duas derivadas covariantes. Por quê? Porque a gente tem duas simetrias de Gauge. A gente tem dois campos de Gauge. Então, a gente tem dois setores de Gauge. Então, é natural ter duas derivadas covariantes. Agora vamos ver a seguinte coisa. Lembram-se? Você lembra que a derivada, o que a gente tem? No espaço plano, espaço de uniforme, nós temos essa relação dmi do eta AB, no espaço de uniforme, dmi do eta mk que é igual a zero. Então a métrica. Só uma dúvida. Fala, velho. Ele está estudando aqui relatividade, está querendo estudar spin no eletromagnetismo. O que eu pergunto em eletromagnetismo, ele com uma derivada covariante, ele conseguiu mostrar a confirmação da carga elétrica. E isso é um pouco eletromagnetismo. Você está buscando uma segunda derivada covariante, está buscando high derivatives para trazer spin. Isso. Se a gente tiver um campo escalar, se a gente tiver campo sem spin, ou se a gente tiver campo com spin, a gente está vendo que um campo que tem um certo spin, se ele tem derivada superior, no lagrangiano, ele vai ter uma contribuição nova para o spin. Além do spin, vamos dizer, daquele spin cinemático, que é o spin que está dentro do grupo de Lorentz, o campo já nasce com o spin, porque está no grupo de Lorentz. Dependendo do lagrangiano que a gente coloque para esse campo, ele pode, dependendo da dinâmica que eu dou para esse campo, ele pode ter contribuições novas para o tensor de spin. Então, o que a gente está dizendo é que, além do spin, que é aquele spin nato do campo, né, o campo